para ajudar a gente a extrair sentido desses números, hoje é noite de podcast com Felipe Nunes no JG. Felipe Nunes, responsável pelas pesquisas da Quest, parceiro do Jornal da Globo. Grande parceiro. Felipe, boa noite. Boa noite, Renata. Prazer estar aqui de novo. Felipe, vamos começar tentando entender por que candidatos, mesmo candidatos que hoje pontuam um pouco no primeiro turno, como Caiado e Zema, se mostram competitivos contra Lula no segundo turno. A gente chegou num ponto da disputa, Renata, que acho que dá para dizer que essa é uma eleição plebiscitária. O que a população brasileira vai fazer é uma avaliação sobre o governo Lula, né? Sobre como ele está se comportando e, portanto, qualquer outro candidato que se apresente nesse momento representando algum nível de competitividade sobre o antipetismo acaba gerando um resultado positivo na oposição. Isso aconteceu com o Flávio, aconteceu com o Caiado, com o Zema, são os três principais nomes que estão pontuando de maneira competitiva na disputa. O que me chama a atenção? Quando a gente compara o indicador de merecimento, o Lula merece um novo mandato, a gente descobre, estou olhando aqui para ter certeza do número, que 59% dos brasileiros dizem que Lula não merece um segundo mandato, enquanto 38% dizem que ele merece. Olha que curioso, no segundo turno, qualquer que seja ali o candidato contrário a Lula, ele tem aproximadamente 40% dos votos, é próximo desses 38%. O que chama a atenção é que os outros candidatos ainda não conseguem todo o potencial de voto desses que acham que Lula não merece. O que significa o quê? Nesse plebiscito, se Lula merece ou não mais um mandato, o que está em disputa são aqueles 13% a 17% que acham que ele não merece, mas também não acham que os outros estão no mesmo potencial que ele. Essa é a disputa que vai ser dada. A gente vai falar mais dessa disputa. Eu quero entender um pouco melhor agora o crescimento do Flávio, que vem se dando pesquisa a pesquisa. Quando a gente olha os números por dentro, que segmentos do eleitorado sustentam principalmente esse crescimento? E quando a gente olha para fora da pesquisa, o que ajuda a explicar? O desgaste do governo, o desgaste do Supremo, tudo isso junto e misturado? Então vamos lá, Renata. Tem três variáveis que aqui são fundamentais para a gente entender. E algumas delas são surpreendentes. Primeiro, começando pelas mulheres. O Lula tem colhido um desgaste nos últimos 4, 5 meses, especialmente entre as mulheres, e isso tem dado um potencial de resultado para o Flávio que até aqui não se podia imaginar, né? Bom lembrar que as mulheres votaram contra o presidente Bolsonaro e isso foi decisivo na eleição de 22. Mas o que está acontecendo agora? As mulheres estão dizendo nas pesquisas qualitativas que a gente faz na Quest que está muito pesado para elas, que o fardo está muito pesado. O fardo da violência doméstica, o fardo de ter que dar conta, né, de um domicílio, 51% dos domicílios brasileiros são chefiados hoje por mulheres, e para elas está muito pesado ter que tomar conta de tudo isso. E hoje elas dizem que o governo Lula não está ajudando o suficiente essas mulheres que foram fundamentais na vitória dele a virar esse jogo. O segundo segmento é o de jovens. Jovens que claramente não se sentem representados pelo Lula, não veem nele o mesmo que a população, por exemplo, de 60 anos ou mais vê, um idealista, um político que, né, lidou com os grandes temas do Brasil. Então, os jovens estão distantes, não se sentem identificados com o presidente Lula. E, por último, renda média. E aqui tem um dado super interessante. O eleitor de renda média, que era o foco do governo com a isenção do imposto de renda, hoje se sente ressentido. Por quê? Porque ele olha para baixo e vê quem está com renda baixa melhorando a sua renda, ajudado pelo governo, portanto, sem mérito, é só pelo apoio do governo, e olha para cima e vê cada vez mais distante o sonho de se aproximar de quem tem renda alta. Essa composição de distanciamento de quem tem renda alta e de de uma frustração com o que está acontecendo, que é a aproximação de quem tem renda muito baixa, promove ressentimento. Isso está abrindo espaço para que o Flávio cresça e os outros candidatos, Caiado, Zema, no caso do segundo turno, nesses blocos sociais. E só para completar essa resposta, faz sentido quando eu te digo que alguns fatores externos à pesquisa, fatores políticos mesmo, podem estar ajudando também a alimentar esse crescimento? Tem a dinâmica, principalmente do Supremo Tribunal Federal, né? Se tem algo que hoje a sociedade brasileira reconhece, é que há uma aliança, vamos chamar assim, entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o Supremo e a Presidência,
É como se o Supremo fosse aliado do PT durante esse mandato e, portanto, as ações que o Supremo toma, ou o silêncio, em alguns casos, acaba gerando uma revolta, uma repercussão muito negativa que acaba favorecendo a oposição nesse momento. Felipe, vamos acrescentar na nossa conversa os dados que a Quest também divulgou hoje sobre a avaliação que os brasileiros fazem do governo e do trabalho do presidente Lula. Em janeiro deste ano, 47, fevereiro, 45, março, 44 e agora 43%. Desaprovavam 49% em dezembro, janeiro e fevereiro. Em março, 51% e agora 52%. Não souberam ou não responderam 3%, depois 4%, 6%, 5% e de novo 5%. A Quest também pediu que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. Em dezembro, 34% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em janeiro, 32%, em fevereiro, 33%, 31% em março e agora 31% novamente. Regular, 25% em dezembro, depois 27%, 26%, 25% e agora 26%. A avaliação negativa era de 38% em dezembro, em janeiro e fevereiro, 39%, em março, 43% e agora 42%. Não souberam ou não responderam 3% em uma rodada, depois 2% em 2 levantamentos e nas últimas 2 pesquisas, 1%. Felipe, a gente viu os gráficos aí, se a gente pega as linhas de desaprova e de aprova, a gente tem o famoso boca do jacaré se abrindo e isso é um perigo para o presidente. Eu queria que você avaliasse o quanto é um perigo com base na situação de antecessores dele que também buscaram ou a reeleição ou eleger o sucessor. A melhor maneira da gente entender, Renata, quão perigoso é a situação do atual presidente é olhando para o passado mesmo, né? A gente tem aqui Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1, 2, Dilma, Bolsonaro. O que a gente vê claramente? Todos os presidentes que no mês 40 do seu mandato conseguiram ter saldo positivo de avaliação de governo, como é o caso de Fernando Henrique Cardoso 1, Lula 2 e Dilma 1, conseguiram sucesso eleitoral, seja reelegendo-se ou fazendo sucessão. Explicando para quem nos assiste, aqui o saldo positivo está nesses quadros amarelos, aqui nos gráficos amarelos, e o saldo negativo ali no saldo em azul. Os dois, que tiveram saldo negativo, Fernando Henrique Cardoso 2 e Bolsonaro, um não fez sucessor, outro foi derrotado. Por que isso aqui é importante? Porque dá a dimensão do lugar em que Lula está hoje e o patamar de perigo que ele corre. Hoje o saldo da avaliação negativa do governo Lula é de menos 11 pontos, portanto ele está mais parecido neste momento com Fernando Henrique II e com Bolsonaro do que os outros mandatos. Por que isso importa? Porque quando a gente traduz essa avaliação para as intenções de voto, a gente descobre uma coisa super interessante, Renato. Eu fui recuperar a pesquisa Quest de abril de 2022, para comparar com a pesquisa Quest de abril de 2026. O que eu descobri? O Lula, em abril de 2022, tinha 44% de intenção de voto, hoje ele tem 37%. Isso significa que ele tem 7 pontos a menos de intenção de voto. O Jair Bolsonaro tinha 29% a essa altura da corrida, o Flávio tem 32%, 3 pontos a mais. Isso dá a clareza da dinâmica e da competição que vai se projetar daqui para frente. É bom lembrar, em abril de 22, o Lula tinha uma distância grande para Bolsonaro, lá na frente a eleição terminou empatada. Neste momento, o Lula está bem mais próximo de Flávio e a gente já projeta uma eleição competitiva. A gente precisa falar de economia, de percepção sobre economia. E quando a gente olha esses números novos da Quest, uma coisa que me chama mais uma vez a atenção é como percepção sobre economia é uma coisa para os políticos, para os jornalistas, para quem está no governo, e é outra, muitas vezes, para o eleitor. Me chamou muito a atenção, por exemplo, o salto no percentual de eleitores que reclamam dos preços dos alimentos. Sim. Então, está na hora da gente abrir essa caixa preta de por que as estatísticas oficiais apontam numa direção, PIB, inflação, desemprego, por exemplo, positivos, e percepção tão negativa, essa que você acabou de citar, por exemplo. Eu separei aqui uma arte para a gente entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é a relação entre renda e custo de vida no Brasil hoje é muito negativa. Por quê?
Só tem 11% dos brasileiros em abril de 2026 que dizem na pesquisa da Quest que a renda aumentou mais do que o custo de vida. É muito pouca gente vendo os seus rendimentos crescerem a superior, né, maiores do que o custo de vida. O que explica esse custo de vida maior? Principalmente o grau de endividamento da sociedade. Quando a gente compara do ano passado para cá, a gente saiu de aproximadamente 62% dos brasileiros que diziam que tinham algum tipo de dívida para agora mais de 70%. São quase 75% que hoje dizem estar endividados. Esse nível alto de endividamento ajuda a explicar esse custo de vida que diminui a capacidade da economia, né, do PIB, da inflação, produzirem efeitos eleitorais. E aí a gente está vendo cada vez menos a economia funcionar como um drive, né, como um motivador eleitoral. Eu sempre gosto de lembrar também, Felipe, que ninguém imaginava que essa eleição seria disputada num cenário externo com esta guerra em curso, com pressão sobre petróleo e depois tudo que vem na sequência, né? Inclusive preços dos alimentos, inflação e tal. Claro. Última pergunta, Felipe, porque eu teria várias, mas a gente tem que fechar aqui. Uma eleição em que dois candidatos concentram um percentual tão grande de intenção de voto, em que ninguém mais pontua significativamente, uma hora aparece a pergunta no radar: pode fechar no primeiro turno? Qual é a chance disso acontecer, Felipe? Eu diria que hoje a chance é baixa. E a explicação está no conjunto de alternativas que foram apresentadas para o eleitor depois da descompatibilização, prazo legal, 4 de abril. Pela primeira vez, a gente vê um somatório de 15 pontos percentuais dados nessa pesquisa para nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Augusto Cury, Renan Santos, dentre outros nomes que a gente testou. Ou seja, com um patamar tão alto somado de intenção de voto nesses outros nomes, as chances da eleição terminar no primeiro turno, ela é menor. Felipe, muito obrigada, sempre um aprendizado, sempre uma conversa muito boa. A gente te espera aqui na próxima rodada.